Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Para mim é motivo de alegria estar dando continuidade aqui à lição de Escola Sabatina, uma vez que nós estamos aí no último trimestre ou na última semana desse trimestre. Nós vamos falar hoje sobre o início ou os primeiros anos da pessoa de Cristo. Nós não temos, biblicamente falando, nenhum relato detalhado nos evangelhos. A gente encontra até então algo que fala sobre a sua idade de 12 anos, quando ele vai ao templo, e menciona-se o período do seu nascimento e o sofrimento que ele passou até então, dando-se a evidência da perseguição que Jesus sofreu desde o seu nascimento e para onde ele foi habitar logo nos seus primeiros anos como criança, que foi em Nazaré. Então, a lição de hoje nos traz o tema Os Primeiros Anos. Eu sei que eu fiquei devendo a vocês a ilustração da lição antiga, que eu sempre tenho feito, né? E aqui, ó, aqui está mostrando Cristo no crisol e a cruz, o que causou. E aí nós vemos essas, é como se fosse, vamos dizer, umas espécies de faíscas, ou seja, o que Cristo causou ao ter passado pelo crisol e o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Eu achei de suma importância esse assunto, porque muitas pessoas talvez se atentam ao sofrimento de Cristo no período que ele passou já na idade adulta, mas ele sofreu, irmãos, perseguição desde o seu nascimento. Nós sabemos que quando Jesus nasceu, Herodes, né, o grande, o primeiro Herodes, ele na verdade fez um decreto, na verdade ele mandou matar todas as crianças pelo fato dele não ter conseguido a resposta dos pastores que quando ele foi até eles, ou dos sábios, melhor dizendo, que pediam para que eles fossem também, que ele queria também adorá-lo. Então, quando eles vão e não voltam, ele fica enfurecido. E diante daquela situação de ira desgovernada, Herodes manda matar todas. É nesse texto que tem aquela expressão do livro de Mateus, quando chega a descrever que ouve-se uma voz de choro. Aí fala-se de Raquel. Esse texto, irmãos, que está sendo baseado, que está relatado no livro de Mateus, é também transmitido no livro de Jeremias, capítulo 31, quando ali no ano de 586, no período que Jerusalém foi cercada pela última vez pelos babilônicos, muitos foram mortos, isso de acordo com o que o próprio Jeremias tinha dito. E muitas mães sofreram, choraram muito. Aqui nós encontramos também a mesma aplicação dada a muitas mães que sofreram e choraram muito pela perda dos seus filhos naquele decreto ou naquela maldosa, maléfica, maligna, né, imposição de Herodes para com que todos fossem mortos, crendo ele que o próprio Jesus também estaria dentro daquele número de crianças que tiveram sido assassinado. Mas, pela graça de Deus e os seus cuidados, Deus o preservou. Naquele momento, irmãos, quando o próprio José recebe uma orientação para voltar a Israel, depois da morte de Herodes, ele fica meio receioso de ir para algum lugar próximo onde estava o seu filho, né? O filho de Herodes. Então ele vai para Nazaré. Nesse aspecto, de acordo com o livro de Mateus, capítulo 1 e o verso 23, deixa eu só abrir aqui minha Bíblia. Mateus, capítulo 2, na verdade, perdão. 2:23, o texto diz assim: E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito no intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Não confunda Nazareno com Nazireu, né? São duas coisas bem distintas. Jesus não foi Nazireu, ele era Nazareno. E é interessante porque essa expressão dessa cidade de Nazaré, ela era tão discriminada e até pouco mencionada. No Antigo Testamento você encontra aqui essa expressão, para que se cumprissem as Escrituras. Mas se você for para o Antigo Testamento, você vai encontrar uma única referência à cidade de Nazaré. Ou, na verdade, era uma vila de Nazaré. Não era nem uma cidade, era uma vila que, de acordo com alguns documentos, existia entre 2.000 a 1.600 pessoas. Mas há relatos mais modernos que chegam a descrever que a vila, na verdade, de Nazaré, tinha não muito mais que 300 pessoas. Diante dessa situação, nós entendemos que foi necessário que esse lugar da qual Jesus habitou era um lugar realmente desprezado. Ellen White, quando faz a descrição sobre isso, ele fala assim, ó, a desprezada cidade de Nazaré, colocando a cidade de Nazaré em uma
digamos que assim, em uma importância extremamente significante. É tanto que a lição aqui ressalta, nesse momento, a própria percepção de Natanael, quando Filipe então o convida para conhecê-lo, e ele fala assim, olha, Jesus de Nazaré, e quando ele usa a expressão, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, isso está no livro de João, capítulo 1, verso 46. Por quê? Documentos relatam que em Nazaré os homens se relacionavam, embora fossem judeus, eles se relacionavam com mulheres pagãs, com mulheres estrangeiras, melhor dizendo, com mulheres estrangeiras. E essas relações logo nasciam-se filhos bastardos, ou seja, filhos não legítimos. E Jesus, já em sua infância, ele já era classificado como uma pessoa ilegítima. Por isso que ele foi desprezado por também sua nação ter sido uma nação desprezível, desprezada. Há um documento, irmãos, aqui na Bíblia de estudo King James, que chega a descrever que o nome Nazaré, de acordo com essa significação, na nota de rodapé, fala de uma cidade desprezada, que diz assim, ó, o lugar mais improvável, era um lugar de fato mais improvável, para com que um rei viesse. E Natanael de fato não acreditou. E esperava ele que ele viesse de Belém, que era a cidade de Davi, ou de Jerusalém, uma grande cidade. Nunca, jamais de Nazaré. Mas Jesus nasceu de lá. Só para a gente ter uma ideia e uma elucidação maior, o próprio Jesus, quando ele nasce, Maria e o seu esposo José vai oferecer ali no santuário, ou melhor, no templo, duas rolinhas. Irmãos, esses animais eram os animais eram animais oferecidos por pessoas demasiadamente pobres. Não era qualquer pessoa que oferecia. Se ela tivesse condição financeira, ela ofereceria logo um cordeiro, ou talvez até um novilho. Porém, ela ofereceu duas rolinhas, que eram pequenos pombinhos, que uma era para purificação, uma vez que ela estava em uma situação pós-parto, e ela tem que passar ali 40, no caso, que era um homem, Jesus, e se fosse uma moça, era 80 dias de purificação. E os dois animais, eles podiam significar purificação pela imundícia cerimonial, pelo pós-parto, e a outra pelo pecado, e é onde era de fato ali tratado como holocausto. Então, assim, esses dois animais eram dois animais pequenos de pessoas pobres. Nós entendemos então que Jesus nasceu com uma família pobre. Jesus nasceu, e onde ele, de fato ele nasceu, né? Numa manjedoura, num estábulo, num lugar onde os animais comem. Quando a gente vê algumas ilustrações, uma manjedoura até bem arrumadinha, não foi assim. Era aqueles lugares, de fato, eram coxos, lugares onde os animais comem. E ali foram colocadas palhas para com que pudesse amortecer, ou melhor, para com que pudesse ficar menos duro, né? Porque era tudo, de fato, endurecido. Mas foram colocadas coisas ali para que Jesus pudesse ficar. Porém, uma coisa que nos deve ser levado em consideração é que diante dessa condição que Jesus estava, ele poderia, irmãos, ter nascido em qualquer palácio, em qualquer lugar de pompa. Mas não. Ele escolheu com humildade nascer em um lugar verdadeiramente que era desprezível. Era no fundo de uma casa onde os animais, de fato, dormiam. E ali Jesus nasceu. Sabe o que eu aprendo disso aqui? Em meio àquela situação, em meio a tudo aquilo que Jesus veio aqui a este mundo, isso me faz entender que eu tenho que, de fato, ter humildade, porque se o Rei do Universo se deixou passar por toda essa situação, e isso unicamente para nos trazer salvação, ele foi humano em todos os sentidos, passou as dificuldades em todos os sentidos. Logo, eu entendo que ele realmente é o meu e o seu Salvador. E aqui ainda continuando nesse termo, aqui na lição, na pergunta seguinte, quando fala assim, ó, que elementos nessa passagem nos ajuda a entender o jovem Jesus, ou melhor, nos ajuda a entender o que o jovem Jesus enfrentou. Como eu falei para vocês, né? Logo quando criança, ele ali crescendo naquela cidade desprezível, ele não era bem aceito, ele não era bem e muito menos respeitado por ser de Nazaré. Mas é uma coisa curiosa, e aqui eu quero fechar o meu comentário com vocês. Quando aquilo acontece, Jesus chega a dizer para ele assim, olha, eu vejo em você um verdadeiro israelita, pois você estava debaixo de uma figueira orando. Ellen White tem um comentário interessante a falar sobre isso, que quando Natanael estava orando debaixo da figueira, o Espírito Santo veio até ele, porque ele estava pedindo a Deus, em sua oração, que ele revelasse quem de fato era o Messias, pois ele tinha ouvido anteriormente o próprio João falar sobre ele. E aqui é um ponto interessante.
Se o Espírito Santo veio até o próprio Filipe, até Natanael, para elucidar, para assim esclarecer sobre as palavras que ele tinha ouvido de João Batista, eu entendo mais uma vez, para aqueles que não creem no Espírito Santo como uma pessoa, Jesus estava em um lugar e o Espírito Santo estava atuando em João em outro lugar. Logo, dois personagens distintos, em lugares diferentes, estavam ali atuando. Quando ele vai até Cristo, Jesus responde àquela oração que ele tinha feito debaixo da figueira. Veja em você um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E agora, ele então, tendo a consciência de que sua oração tivesse sido respondida, ele vê que em Cristo verdadeiramente era o Messias tão aguardado. E a partir daquele momento, ele começa a segui-lo. Sabe, irmãos, eu e você precisamos de fato viver uma vida de revelação da parte de Deus, através de uma oração sincera. Os primeiros anos de Cristo, de fato, foram difíceis anos, foram momentos realmente complicados, de perseguição constante, desde o seu nascimento, com a perseguição de Herodes, e até a sua discriminação quando ele viveu a sua infância lá em Nazaré, um lugar desprezado, uma vila, um lugar que na verdade não era nem conhecida. Para vocês terem uma ideia, Flávio Josefo não fala nada sobre a cidade de Jerusalém, sobre a cidade de Nazaré. O Antigo Testamento não faz menção à cidade de Nazaré. Mas antes de tudo, quando eu li para vocês esse texto de Mateus 2, 22, quando fala assim, e para que se cumprissem as escrituras, que ele seria nazareno, aí você pergunta, mas Abel, se não tinha nenhum relato no Antigo Testamento que mencionasse a Jesus como Nazaré, como nazareno, como a cidade de Nazaré, como então a Bíblia fala que se cumprisse a escritura? Leve em consideração, irmãos, pelo menos aqui, em 3 textos, ó. Eu separei aqui Isaías 11, verso 1, Jeremias 23, verso 5, e o outro é Jeremias 33, 15 e Zacarias 3, 8. Por quê? A expressão Nazaré vem de um termo hebraico, de acordo com o que é dito aqui, que tem uma semelhança ou uma variante de netzer. Netzer quer dizer pequeno ramo ou um renovo. E essas expressões do Antigo Testamento que nos será dita, é entendida que essas expressões tinham a ver com Nazaré, que seria depois. Então, assim, quando ele fala que se cumprisse as escrituras, está falando dos profetas Isaías, Zacarias, Jeremias, quando a Cristo é aplicado o termo renovo, ou o ramo, ou pequeno ramo. E nesse sentido, aplica-se então a ele como um nazareno, aquele que viria de Nazaré, mesmo que a cidade ainda não tivesse sido de fato conhecida no Antigo Testamento. Então eu aqui entendo que Jesus nasceu até em uma cidade desprezível e não considerada pelo populacho, podemos dizer assim, na nata do povo judeu daquela época. Como eu falei, não foi em Belém, né, na cidade de Davi, e nem em Jerusalém, mas numa vila pequena, logo ali nos seus primeiros anos. Que eu e você, irmãos, possamos almejar, mas que possamos almejar mesmo, cada dia estamos em um lugar totalmente diferente, porque Jesus veio de um lugar totalmente diferente para habitar aqui no meio de nós, para estar em nosso meio, para nos dar eterna salvação. E eu pergunto a você, vale a pena viver na consciência do pecado, sabendo que tem algo preparado para mim e para você muito melhor lá na frente? Vale a pena a gente simplesmente satisfazer momentos aqui e perder de vista todo o céu que Cristo veio aqui para nos trazer de volta para lá, nos levar de volta para lá? Então é motivo de reflexão. A vida de Cristo em seus primeiros anos não foi fácil, mas ele precisou viver de toda essa forma para que se cumprisse a Escritura e que a Escritura possa se cumprir em minha vida e em sua vida de maneira com a prática de fé e assim possamos crescer e crescer para a honra e glória do nome de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelos Teus conselhos e nos ajuda, Senhor, com humildade reconhecer que não somos nada sem o Senhor. Dá-nos a Tua paz, ó Deus, neste dia e obrigado pelas orientações a nós concedidas nesse momento. Que possamos estudar a Tua palavra, entender melhor a Tua vontade e crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, uma ótima semana, um bom estudo e até o próximo estudo, onde estaremos juntos aqui mais uma vez para estudar a santa, boa e agradável Palavra de Deus. Deus abençoe você.